A paz do Senhor a todos aqueles que acompanham o programa Acessibilidade em Ação e que agora, neste momento, estão nos assistindo. Hoje temos o privilégio de receber conosco a professora Daniele Manera, uma especialista no tema da estimulação cognitiva em idosos. Como sabemos, o cuidado e o acolhimento aos nossos irmãos idosos nas igrejas é algo que nos enche de alegria e gratidão. Temos testemunhado maravilhosas experiências de como o Espírito Santo tem realizado uma verdadeira transformação na vida dos idosos. Neste sentido, é de extrema importância estarmos informados sobre formas de estimular e preservar a capacidade cognitiva dos nossos idosos. E é exatamente esse o tema que a professora Daniele, com sua expertise, nos orientará sobre esse assunto tão relevante. A paz do Senhor, professora Daniele, que maravilha termos aqui conosco. Vamos então ouvi-la, sabemos que tem muita coisa para nos falar. Olá, Leonice, eu cumprimento a você e a todos que nos assistem com a paz do Senhor. Sim, nós vamos falar hoje um pouco sobre a importância da estimulação cognitiva para o público com mais de 60 anos. E por que isso é importante? Nós sabemos que o ser humano passa por várias fases ao longo da vida, né? A infância, a adolescência, a vida adulta, e cada etapa, cada fase que nós passamos, elas trazem novidades. E nós precisamos de ajuda, de recurso para cumprir essas etapas, né? Muitas vezes a criança pequena, quando começa a escovar o dente, ela quer escovar de frente para o espelho, né, na pia. Muitas vezes a pia em casa é alta, então a criança precisa daquele banquinho para subir para alcançar o espelho, né? A criança maior, ela precisa de outros recursos. Muitas vezes tem dificuldade na escola, precisa de algo facilitador. O adolescente, da mesma forma, o adulto na faculdade ou no trabalho, da mesma forma. São recursos que naturalmente nós vamos precisar um dia. E as pessoas com mais de 60 anos precisam também, né? Nós sabemos que algumas atividades são importantes para manter as funções que vão sendo prejudicadas ao longo do tempo, né? E quais seriam essas funções? Nós falamos muito de memória, né? Temos principalmente o sentido da visão, o sentido da audição, que é prejudicado muitas vezes após 60 anos, né? A memória, como eu falei, a criatividade, uma das principais atividades cerebrais que se alteram com o tempo. O corpo, ele precisa se manter ativo, não é? Para ficar bem, para funcionar bem. Da mesma forma, o nosso cérebro, se fica parado, ele perde a funcionalidade. Por isso, precisamos da estimulação, né? O nosso organismo, de um modo geral, ele vai precisando de recursos porque ele vai tendo um pequeno declínio, né? E por isso nós pensamos e falamos muito na alimentação, né? Numa vida mais tranquila. Nós sabemos que muitos idosos trabalham, muitos idosos não têm nenhuma comorbidade, muitos idosos têm uma vida muito ativa, né? Isso é muito bom. Mas sabemos que tem aqueles também que não têm uma vida tão ativa, não trabalham mais, muitas vezes têm alguma comorbidade, uma pressão alta, uma diabetes, uma dificuldade às vezes de locomoção, não é verdade? E com tudo isso, a memória é uma função que geralmente vai ficando prejudicada com o passar do tempo. Ela está relacionada ao aprendizado diretamente, às nossas experiências anteriores, né, ao conhecimento que temos das coisas, né? Precisamos muitas vezes buscar nomes, né, para nomear coisas que nós já conhecemos, uma cadeira, uma colher, né? Precisamos também do nosso cérebro conseguir realizar os processos automáticos que nós executamos, como por exemplo, dirigir, muitos ainda dirigem, né? Escrever, precisamos recuperar informações armazenadas, né? Aquela busca, né? A gente fica assim, como é o nome dele mesmo, né? Onde ele mora mesmo? Então a gente fica tentando lembrar algumas coisas e aí a gente vai vendo que a nossa memória vai precisando de ajuda, né? E é importante nós sabermos que a memória está ligada ao aprendizado, né? E exatamente elas trabalham junto com a influência da atenção, a influência da concentração, a seleção, né? O foco que nós precisamos ter para as coisas, o conhecimento de um modo geral pela linguagem. E quando nós falamos de linguagem, nós falamos de escrita, fala e leitura. Falando de tudo isso, nós não podemos deixar de falar em funções executivas.
Então, nós falamos aí de um funcionamento do ser humano, né, ao longo da vida, chegando a 60 anos ou mais, e nós falamos um pouco da memória. Com isso, nós falamos da aprendizagem, falamos de leitura, falamos da fala, né, falamos de comorbidades, muitas vezes não temos, mas, de um modo geral, esse cérebro ele vai ficando com maior necessidade de estímulo, né? E falando agora sobre funções executivas, o que seria isso, né? Nós estamos falando da nossa capacidade de percepção, de raciocínio, de tomada de decisão, planejamento, resolução de problemas, ou seja, funções que somente o ser humano tem. E tudo isso pode ficar prejudicado ao longo do tempo, né? Por isso é tão importante a manutenção da estimulação cognitiva desse público. Numa rotina diária, capaz de auxiliar a manutenção da memória, com isso auxiliar a preservação das funções executivas. Vocês podem estar se perguntando, né? Mas como nós vamos fazer isso, né? Ah, Daniela, será que eu preciso fazer uma terapia? Será que eu preciso entrar em curso, algum curso de alguma coisa? Não, nada específico. Nós temos atividades caseiras, né? A sugestão aqui é de atividades caseiras para esse público, para que possamos trabalhar em casa, né? No conforto da casa, com algum parente, não é verdade? E coisas muito simples, exercícios que trabalham a memória. Então, por exemplo, normalmente, né, nós falamos que a criança, quando ela é pequena, ela cria seu vocabulário, enriquece seu vocabulário em casa, né? Quando a gente brinca, quando a gente canta, quando a gente conversa com ela sobre tudo. Na vida adulta, com mais de 60 anos, não é diferente. Então, por exemplo, responder perguntas das coisas, né? Por exemplo, qual o nome mesmo do seu filho? Qual o nome mesmo do seu neto? Porque parece que não, mas isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Quando foi mesmo que você casou? Quando foi mesmo que você se formou? Então, essa brincadeira, vamos dizer assim, é aquilo que a gente faz com a criança, né? Ah, onde que nós fomos mesmo no final de semana? Ah, nós fomos à praia. Ah, que legal. Então, com a pessoa com mais de 60 anos, também funciona dessa forma, né? Para quê? Para que o cérebro continue ali trabalhando, né? Vamos dizer assim. Então, quando você faz aniversário mesmo, qual que é a sua idade? Qual que é a minha idade? Você lembra quando é um parente, né? Qual a idade de fulano? Quando que fulano casou? Quando que o neném de fulano nasceu? Né? Então, isso são atividades diárias, né? Numa conversa, né? Nós podemos fazer esse estímulo, né? Nomear objetos, nomear dias da semana, meses, as estações do ano, né? Algum fato histórico, algum feriado. Ah, vem 7 de setembro. 7 de setembro é o que mesmo? Comemora-se o que mesmo? Então, é uma forma de, numa conversa, você estar estimulando aquele cérebro, né? Leitura de textos, leituras da Bíblia, né? Textos mais curtos, né? Versículos um pouco cada dia, né? Tentando também ajudar, né? Flexibilizando ali, nós temos as perguntas da EBD. Por quê? Porque nós sabemos que tem perguntas tem palavras mais complexas, muitas vezes, em muitos livros, na Bíblia, então nós precisamos da ajuda de uma pessoa, né? Para poder flexibilizar, muitas vezes, e colocar palavras de forma mais fácil, né? Naquele contexto. A EBD, como eu falei, já é um estudo que nós temos adaptação, então sabemos que já ajuda, né, a esse público. Repetir sequência de letras, por exemplo, né, falar todo o alfabeto, números, né, até quando? Eu vou contar até 50, você conta até 80, né, e você vai tentando assim estimular. E também, nessas pequenas brincadeiras, vamos dizer assim, a gente consegue perceber aonde tem alguma falha, né, aonde aquele cérebro está precisando de ajuda. Então, já é mais um alerta, muitas vezes uma luz que acende para nós, né? E são tarefas que a gente pode fazer ao longo do dia, a qualquer momento, em casa, né? Agora, em específico, como nós podemos trabalhar a atenção? O que nós podemos usar? Muitas vezes nós trabalhamos, seja até mesmo na parte clínica, jogos com frases, jogos com quantidades, jogos de conta. Então, existe dominó de conta. Não é uma coisa para ser infantilizado, né? Não, porque isso são atividades, recursos que nós precisamos para manter o nosso cérebro trabalhando. Então, nós precisamos diariamente fazer conta, né? Nós damos um troco, nós precisamos comprar alguma coisa, conferir troco. Então, quer dizer, a matemática, o número está envolvido na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Então, aquela pessoa idosa que vai à rua, faz compra, ela está inserida nesse meio, não nesse contexto, né? Então, é aí que nós vamos poder levar maior estímulo para ela. Então,
quantidade, jogos de quantidade, jogos com contas, existem, como eu falei. Dominó, com uma continha de um lado e a resposta o resultado do outro, né? 5 vezes 10. Nós temos, aí tem um dominózinho que tem ali o resultado de 50, né? Ele vai jogar. Então, assim, na verdade, para o adulto tem o jogo mais avançado. Para a criança tem aquela coisa mais simples, né? Nós estamos falando aqui do adulto. Então, nós precisamos manter pela idade, né, o estímulo cognitivo. Então, não é nada que a gente vai infantilizar que vai proporcionar resultado, né, nada da infância, né? Não que não ajude, mas temos outros tipos de atividades que podem ajudar, que não são de crianças. Dominó de frases, existem dominós de frases para a gente comprar, né? Nós podemos fazer no EVA, podemos fazer alguma frase bíblica, né? Onde está aquele versículo? Aí colocamos no outro lado o livro da Bíblia. Escutar os louvores, prestando atenção nos instrumentos diferentes que temos. Por exemplo, vamos distinguir aqui, será que nesse louvor tem teclado? Então ele vai buscando, em meio àquele som, né? Ao fundo, será que tem teclado? Ah, tem teclado. Né? De repente, nós temos irmãos que tocam, né? Tem mais de 60 anos que tocam instrumentos e que facilmente vão identificar. Pergunta na hora do café. O que a gente almoçou mesmo? Vamos lembrar o que nós almoçamos? E aí é uma outra brincadeira, vamos dizer, e é um estímulo, né? Hoje o que nós temos para comer depois do almoço? Um biscoitinho, ou nós temos um docinho, de que você gosta? Tudo é estímulo, tudo é conversando para que o cérebro não pare a sua função. Para trabalhar, por exemplo, aquilo que a gente tem já conhecimento sobre cor, sobre forma, sobre objeto. Parece bobagem, mas não é. Isso faz parte do nosso aprendizado. Então, por exemplo, qual a cor da roupa que você está usando hoje? Né? Qual que é essa minha blusa aqui? Ela pode ser uva, ela pode ser grená, ela pode ser, para alguns, rosa pink. Então, vamos trabalhando. Que cor é essa? E a sua roupa, que cor que é? E vamos trabalhando. Que roupa você vai colocar para sair? Eu quero colocar um casaco, eu quero colocar uma blusa, eu preciso colocar uma saia jeans, ou eu preciso colocar uma saia estampada, mas sendo assim eu vou colocar uma blusa lisa. Então, é um estímulo, né, que nós vamos tendo no dia a dia. Nós proporcionamos essa pessoa um estímulo no dia a dia, coisa simples, assim como criança, né? Vamos colocar a roupa rosa para sair. Hoje nós vamos todo mundo toda de rosa. Hoje você vai de rosa, amanhã a gente troca. É da mesma forma. Então, tudo é estímulo. O conversar, o cantar, o ler, o ouvir, o interpretar um texto, tudo é estímulo. Diferenciar objetos, para que serve, né? Eu vou escovar o dente com o quê? Com a escova de dente. Eu vou pentear o cabelo com o quê? Com a escova de cabelo. Também é algo que pode parecer simples demais ou muito bobo, desnecessário, mas não é. Porque muitas vezes o nosso cérebro, ele nos dá algumas pegadinhas. Muitas vezes nós confundimos os nomes, né? E aí nós precisamos relembrar. Então, relembrando os nomes, colocando cada um na sua função, no seu lugar, o nosso cérebro, ele volta, ele lembra daquele conhecimento que ele já tem. Por isso, o estímulo diário, né? Diferenciar sensações, um pouquinho de dor, hoje eu tô com frio, hoje eu tô com mais calor, hoje realmente está chovendo, está mais frio, né? Reconhecer jogo de formas, de bichos, reconhecer som que os bichos fazem. Será que isso é um pouco infantil para o adulto, para o idoso? Não é, né? Jogos para denominar expressões faciais, né? Os jogos, aquelas carinhas com raiva, com medo, aquela carinha assustada, né? Aquela carinha mais triste. Será que isso é infantil? Não é. Isso é discriminação visual. Todos nós precisamos desse estímulo no nosso cérebro. Como podemos trabalhar a linguagem, por exemplo, em casa? Como eu falei antes, descrevendo a função dos objetos. Qual a função de um carro? Qual a função de uma televisão? Qual a função de um garfo? Né? Copiar palavras ou ditar palavras. Pequenas frases também. Leituras em voz alta. Citar palavras que começam com a mesma letra. Por exemplo, mão e mamão. Aí podemos trabalhar brincando a rima, né? Pão, mamão, cão. O que rima? Mão, pão ou beijo? Mão e pão, né? Citar palavras que começam com a mesma sílaba, bola, bolo,
bola, bolo ou bala, né? São brincadeiras, mas são estímulos. Quais jogos são eficazes para manter a mente ativa? Temos o jogo da memória, com imagens ou com formas, com quantidades também. Dominó. Podemos fazer dominó em casa, com personagens bíblicos, né? Nas perguntas adaptadas que nós temos, nós já temos muitas vezes alguns jogos feitos nesse material. Então, irmãos, assim, tudo que nós estamos aqui conversando, sugerindo, são atividades de estímulo. Algumas podem parecer infantis, outras nem tanto, mas nós vamos adaptando à realidade da pessoa que nós temos em casa, né? A idade, a necessidade, se temos alguém com comorbidade ou não, se é somente uma situação mesmo que o nosso cérebro vai perdendo, né? Funcionalidade com o tempo, que é natural. Então, se é só isso, uma certa atividade mais simples, se é algo, um idoso que tenha maior comorbidade, maior necessidade, aí podemos oferecer outras coisas, além de fisioterapia, quando é necessário, né? A parte nutricional. Muitas vezes a terapia ocupacional é necessária para alguns casos. Então, é como eu falei, é adaptando a cada realidade. Então, Leonice, eu me despeço aqui de você e de todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, professora Daniela, que maravilha! Verdadeiramente, Deus está conosco em todas as fases da nossa vida, na infância, na velhice, enfim, em todas as fases. Cabe a nós, como corpo, como igreja que somos, acolher e cuidar nossos idosos, oferecendo-lhes todo o apoio e atenção necessários. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 46, versículo 4, nos diz assim: e até a velhice serei o mesmo, e ainda até as cães vos trarei. Eu os fiz, eu vos levarei, eu vos trarei e vos guardarei. Que consolo maravilhoso para nós! Agradecemos então mais uma vez a professora Daniela por sua valiosa contribuição e a todos vocês que acompanham conosco este momento. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima Acessibilidade em Ação.